Fala aí galera, aqui quem fala é o Gustavo W, trazendo mais uma aula de lore. Aqui é a aula 1 sobre o jogo e principalmente sobre o funcionamento dos decks agros, que são os que vocês vão mais utilizar no começo. Beleza? Porque foi aqueles que eu indiquei. Vamos lá. Bom, os objetivos do jogo vou explicar aqui, são as formas de você ganhar. Ou você zera a vida do Nexus do seu oponente, antes dele zerar a sua, óbvio, importante. Ou você zera o número de cartas no deck do oponente, daí vai dar uma outra condição de vitória. Mas isso aqui é menos comum e quase não acontece. Tá? Só tá aqui pra representativo. O primeiro é importante. O primeiro, 90% dos decks joga em torno desse primeiro aqui. Isso aqui é um recap, né? É a interface do jogo, né? É aquele slide da aula 0. Bom, vamos para a escolha da mão inicial. O jogo, toda início de partida, ele vai te dar uma mão inicial. 4 cartas que ele puxou aleatoriamente do seu baralho e jogou na tua frente. Elas são selecionadas aleatoriamente, tá? E você basicamente vai ter uma opção de escolher abaixo de cada carta. Se você não gostou do que você viu aqui, você pode clicar em substituir. Daí ele vai voltar essa carta pro deck e puxar uma nova aleatória. Ou seja, se sua mão tá pavorosa, você pode jogar ela inteira de volta. Deck puxar pra sua mão. E também o jogo não é cruel, ele não força você voltar tudo. Você pode substituir só algumas. E pega só algumas e não é que nem nos outros jogos que você pega uma a menos ou que o jogo te pune por querer trocar a tua mão inicial que tá horrível. Não. Lore realmente prioriza a estratégia nesse caso, que é você escolher as melhores cartas e ver se você realmente quer uma carta que ele te deu aleatoriamente ou você prefere tentar a sorte de novo para ver se vem uma melhor. Vamos lá. Esse aqui eu chamei de caminho do dano, né? Que é basicamente a forma de vitória que eu mostrei lá 90% das vezes, aplicada pro deck agressivo, pro deck agro, pro deck rápido, aquele que vem para causar muito dano no início do jogo. Basicamente, temos aqui, você tem que colocar o máximo de unidades possíveis. Isso em todos os decks agro. Todos. O sonho de um deck agro não é ter unidades que vão crescer, não é ter muita unidade. Unidade barata, o mais barato possível. Então, basicamente, turno 1, você desce uma unidade de custo 1. No turno 2, 2 unidades de custo 1. Ou, na pior das hipóteses, uma de custo 2. E no turno 3, 3 cartas de custo 1. Ou uma de custo 1. E... Ixi, tem esse um a mais aqui. E uma de custo 2. Basicamente é isso. Vamos lá. Relembrando como que funcionam as principais cartas. Eu não vou considerar deck making e tal. Basicamente o que você precisa tá custo, ataque, vida e efeito. Só. O resto não me importa hoje, porque não vamos falar de deck making. Vamos considerar que seu deck já tá pronto e que você tá indo para combate. Seguinte, o custo fica aqui. É quando você precisa para botar uma unidade ou um feitiço no campo, os dois são iguais nesse caso. A unidade vai ter os 3 já, o ataque aqui e a vida em vermelho aqui. Basicamente, tanto feitiço como a unidade vão ter o nome, né, aqui, e o efeito logo abaixo. Basicamente, eu já botei as cartas que você vai ter que se familiarizar com aquele deck que eu montei lá para vocês no primeiro, em planilha. Basicamente, você vai precisar de um dizimar, basicamente você vai precisar
se familiarizar com isso daqui. Eu até botei aqui para já ajudar você a pegar a aparência da carta, criando uma memória fotográfica, digamos assim, com relação a essas cartas aqui. São cartas muito usadas em deck agressivo. Isso foi antes do nerf que eu tirei essa foto. Agora custa 6, mas não importa agora. Vocês ainda estão muito novos no jogo para saber de balanceamento e como a Riot faz merda. Basicamente, esse é o exemplo do turno 2 perfeito. Isso que eu botei no turno 2, exatamente no turno 2. 2 unidades de custo 1. Isso daqui custa 1, isso daqui custa 1. Eu tô com 0 de mana e 1 de feitiço porque eu não tinha unidade na primeira rodada. Na ausência de unidades, você vai optar pela que tem um poder maior. Tipo nesse turno 2 aqui. Eu tive que botar uma carta custo 2 no turno 3 porque eu não tava com uma mão muito boa, né? O jogo não me favoreceu nessa partida aqui. 3 feitiços não é uma coisa legal por um deck agro na mão inicial. E eu só tinha essa unidade aqui. E o efeito dela não se pagava porque eu tinha que matar uma unidade dessa pelo efeito ativar. Então eu ignorei. Falei, vou baixar uma que tem mais vida para eu poder usar o efeito na rodada seguinte. E ainda nessa rodada ter uma que tem acesso a mais ataque. Essa tem 3, essa tem 2. Basicamente, chegamos no ponto da partida mais importante. O que é o final. Na verdade, o mais importante é o começo, mas o final ainda continua sendo bem importante. Quando a vida do oponente tá baixa, hora de finalizar com feitiços e habilidades. Geralmente ele vai ter um board mais forte que o seu, como tava, né? Essas unidades aqui são bem problemáticas, digamos assim, bem mais fortes que a minha, então não dá para competir na base do soco com o cara. E é a hora que entra esses negócios aqui de dano. Causa um de dano ao aliado para causar dano ao Nexus inimigo. Eu basicamente ativei aqui, né, quando o cara já não tinha mana para fazer muita coisa, pra já deixar ele com 3 de vida. E depois eu só precisei finalizar com Fervor Noxiano, né, que é aquela carta que eu mostrei no primeiro vídeo, que basicamente dá 3 de dano ao aliado para causar 3 de dano a qualquer coisa, inclusive na vida do teu oponente, se você quiser. Ela é rápida, então eu tô usando ela aqui no meio de uma defesa e já matando o cara. Sempre usa na unidade que tem mais vida para evitar que ela morra, né? Tipo, aqui não tinha muito risco. Freljord não é conhecido por remover unidades assim durante o combate. Ela é conhecida por remover antes do combate. Durante não é muito não. Mas tome esse cuidado aqui, porque para dificultar a vida do teu oponente e garantir a sua vitória com mais facilidade. Não use nessa unidade, por exemplo, não use nessa, não, porque qualquer coisa mata isso daqui. Se tiver qualquer remoção, essas unidades aqui morrem e esse efeito não acontece. E numa situação de vida ou morte, você não vai estar com 18 de vida igual eu e segurar um negócio desse. Você vai perder o jogo. Sacou? Basicamente, isso daqui é quase um glossário, né? Aquela escolha de mão inicial é conhecida como Mulligan. Em decks agro, eu vou te dar uma ideia boa de Mulligan. Joga a unidade de custo 3 para cima fora. Substitui feitiço também. Não deixa feitiço na mão inicial. Isso não se aplica a todos os decks, só os decks agressivos. Mas é algo que você precisa entender. 90% dos decks agro, os mais padrões, e todos os que eu dei são dos padrões, usam essa estratégia. Só unidade de custo 1, 2 e nada mais. Você tem que começar o jogo bem, porque depois você não consegue recuperar. Beleza? Basicamente é essa apresentação.
E acho que eu já posso passar pra próxima apresentação, né? Caso, né? Vou abrir aqui, né? Aqui. Tá. Pronto. Eu já vou fazer 2 aulas em um, porque esse vídeo ficou bem curtinho, né? Eu já vou dar em sequência. Bom, essa aula é sobre Burn Agro. A outra aula já era bem focada em agro, mas também era bem focada no jogo. Agora vamos falar realmente de tudo o que você precisa saber jogando de deck agro, principalmente Burn Agro. Beleza. Tipo, o foco da aula 2 é basicamente você vai ter que lembrar do QDP, né? Sei lá. Sei lá porque eu inventei essa sigla. Só pra você decorar mais fácil. Interessa, isso é mera formalidade. Quantidade, que é vantagem em número de unidades. Dano, foco em matar um Nexus. Só em situações adversas que você vai ter que usar pra matar uma unidade, um feitiço. Tipo, não foque em bloquear o oponente. Só quando você tem vantagem em defender. Mas geralmente você não vai. Tipo, quando você tem essa vantagem, geralmente o jogo já tá ganhando pra você. Você pode ignorar seu oponente. E proatividade, você vai agir primeiro. Você é o cara que age primeiro. Turnos iniciais, né? Já falei disso na aula anterior, eu vou pular. Né? Basicamente, agora vamos explicar cartas extremamente importantes. Fervor Noxiano. Tipo, você vai ter um fervor noxiano, tipo, proativo? Não, na maioria das vezes ele é reativo. Só que proativo é quando é o botão do pânico, fudeu geral, velho. Você taca esse negócio aqui pra finalizar o jogo rápido, em caso de vida ou morte. Quando você, tipo, tem... Mas geralmente você vai usar ele em resposta a curas, por exemplo. E aliás, eu acho que esse é o próximo slide. Principais feitiços de cura, né? O fervor noxiano serve para evitar esse tipo de coisa. Esse feitiço aqui, o último, ele não countera muito bem porque é de 2 inimigos. Tá? Só que é o seguinte. Banquete Cruel, por exemplo. É um feitiço que no modo eterno vai aparecer. No modo padrão não vai. Ele não existe no modo padrão mais. Tá? Rotacionaram ele. Mas como vocês vão jogar o modo eterno primeiro, vocês têm que se preocupar. Mas eu não recomendo tentar evitar, não é bom. Ele causa muita pouca cura. Tipo, só se o maluco só tiver 2, só se, sei lá, tiver no fim do jogo, o cara tiver com 3 de vida, tacar isso e gastar toda a mana. Aí você evita, porque meio que você ganhou o jogo, você já ganhou. Então, só nessa situação. No resto, geralmente ele vai atacar nos turnos iniciais isso. Então, não vale a pena. O aperto dos mortos-vivos você deveria tentar evitar, porque ele tem um custo-benefício de você evitar, porque ele curaria 3, mataria uma unidade sua, tipo, e ele ainda custa meio caro, né? Mais que o fervor. O fervor custa 3, ele custa 5, então você tem uma vantagem de mana em relação ao teu oponente já. Escuridão perfurante. Evita sempre. Esse aqui é sempre mesmo. É muita cura. E muito custo-benefício. Ele literalmente custa o dobro do fervor. Simplesmente tacou isso. Se esse negócio entrar mesmo, geralmente você perdeu o jogo. Então, na hora que você vê ele tacando isso numa unidade que tem 3 ou menos de vida, mata essa unidade com fervor ou às vezes até com qualquer coisa que você tiver. Se tiver disparo místico, dá um tiro na sua própria unidade, mas não deixa ele drenar, não. Isso daqui é meio difícil de evitar, né? Mas às vezes compensa tentar evitar de alguma forma.
basicamente. E também em casos problemáticos, tipo de vida ou morte, nesse caso não era. Mas eu tive que fazer isso daí num contra-morte só pra exemplificar. Se você, por exemplo, tivesse com 5 de vida só, numa situação como essa, não hesita. Usa pra sobreviver aqui, tá? Basicamente, isso é um glossário, né? Basicamente, o Mulligan é o que eu já expliquei, quarto carta inicial. Matchup, partida de 2 decks iguais ou diferentes, pode ser neutra para ambos, favorável para um, desfavorável para outro. Burn, feitiço com objetivo de dar dano direto à vida do oponente. Nexus, à vida do oponente. Proativo, agir primeiro. Reativo, agir em resposta a uma ação. Dar se render. Alvo, unidade que sofre a ação de feitiço ou é necessária para sua realização. Basicamente, é isso. E tem mais coisa aqui. Remoção, feitiços de quaisquer efeitos que removam temporariamente ou permanentemente unidades, morte ou obliteração, uma ou mais unidades de campo. Silence, remover todo o texto de uma unidade temporariamente ou permanentemente. Basicamente, uma unidade, sei lá, você deu mais um de vida e mais 2 de ataque. E ela tem um efeito, sei lá, de fazer você dar o dobro de dano quando você bate o Nexus. Quando você dá Silence, ela perde esse 1 de ataque, volta ao estado natural e ainda perde esse efeito dela de causar o dobro de dano, por exemplo. Ela perde todo o texto dela e todos os buffs. Feitiços que dão atribuição temporariamente ou permanentemente. Debuffs. Feitiços que removem atributos de uma carta, né? Congelar, por exemplo, seria um debuff, né? Você tira todo o ataque da carta. E Silence também até, né? Porque você tira o texto, né? Anoitecer. Bônus se a carta jogada não foi a primeira carta do turno, né? Tipo, ou seja, você taca qualquer coisa e depois você simplesmente... Se você jogar uma carta de anoitecer com a primeira, não faz nada. Só que se você jogar uma carta aleatória e depois uma de anoitecer, ela vai fazer um efeito a mais. Deixa eu ver se eu... Tá, calma. Tá. Denenar. Você dá dano a alguma coisa e ainda cura o Nexus. O seu, no caso. Se você for quem jogou. Se você for a outra parte, você toma o dano. Pode ser em unidade, pode ser no Nexus. Basicamente, eu acho que eu mostrei aqui o Assombrosfera, né? Basicamente... Cadê a Assombrosfera, meu Deus? Vou aproveitar quem tá aqui. Aqui tá escrito Anoitecer Drene 2 do Nexus inimigo. Basicamente ele tem 2 palavras, né? Ele só ativa esse efeito se ele for a segunda carta, ou a terceira, ou a quarta. Só se ele não for a primeira do turno que você jogou. E ele basicamente dá 2 de dano no Nexus inimigo e cura o seu em 2. Isso é o que ele faz quando ele não é a primeira carta a ser jogada. Basicamente, eu recomendo que o Mulligan é aquele da aula anterior. E é o seguinte, que tá no mesmo vídeo, detalhe. E é o seguinte, joguem muito Caminho dos Campeões, muito mesmo. Tanto para farmar a carta quanto para aprender o básico. Quando você tiver mais confiante, você vai, e você estiver já montando o seu deck agro, você já vai para normal game do modo eterno para farmar mais carta. Quando você tiver crack, acabando com todo mundo, ganhando muito XP mesmo, vai pra ranqueada padrão ou vai até pra normal game padrão pra treinar e aprender as nuances do deck. Mas eu não posso, dar mais informações do que tem aqui. É treino. Depois do que eu falei, é treino, gente. Não dá pra melhorar no lore sem cometer erros pra caralho. Você tem que cometer muito erro. E entender o que você errou depois.
Não basta, por exemplo, tipo, errar, não entender porque errou e continuar jogando. Não, você não vai melhorar. Às vezes demora, às vezes tem erro que você não entende. Mas só de às vezes entender os erros mais básicos, acompanhar uns youtubers aí, né? Jogando, entender os caras do mestre, ver campeonato, você já entende alguns erros. Você já começa a pensar de forma mais competitiva, eu acho. No começo você não acha, não identifica todos os erros que você cometeu. Você às vezes acha que, sei lá, tipo, inclusive, eu acho que, tipo, nesse slide aqui tem um erro, inclusive. Né? Por que esse fervor aí durante o ataque é um erro? Porque é o seguinte, tem feitiços aí de dano e de golpe que só funcionam quando a unidade tá no ataque. Tipo, ela só pode atacar outra unidade que tá dentro do ataque, tipo reta da morte, né? Eu tacar esse fervor aí com o cara tendo exatamente o custo do reto da morte é um erro. Só que o reto da morte é de Noxus. Ele tem Freljord e Sentina no deck, os ícones aqui. Então eu não estaria correndo risco nessa partida. Só que numa contra, sei lá, Rumble Vayne, né, Demacia Noxus, eu poderia tomar uma resposta pra esse feitiço aqui. Mesmo tendo tomado todo aquele cuidado do 3 de dano, ele podia simplesmente acabar com o jogo aqui. Então tomem cuidado, percebam essas nuances, vocês vão ter que jogar pra aprender isso daí. É difícil. Mas quando você pega a manha, fica tranquilo, velho. Fica bem tranquilo. Depende. E tipo. Mesmo a Riot estragando o jogo, acho que tipo, dá pra sobreviver umas temporadas assim meio ruins do jogo, né? Tipo. Dá pra sobreviver umas temporadas meme do jogo, tá? Tipo, tem temporada que é muito escrota, mas é uma raridade. Geralmente é só um pouquinho. Ainda dá pra viver, sei lá. Tá? Eu demorei o quê? Um ano por aí pra chegar no mestre? Se não me engano. Tá? E amanhã eu faço um ano do dia que eu participei do meu primeiro sazonal. Então, demora. Demora pra caramba. Pra chegar num patamar alto. Mas geralmente, você vai perceber que quando você chegou a primeira vez, às vezes pode ter sido a sorte, eu acho que inclusive foi o meu caso, eu cheguei um pouco mais cedo, eu dei um pouquinho de sorte, depois na temporada seguinte eu só cheguei no diamante, eu não conseguia subir. Só que depois, mano, fica ridículo de fácil. Fica fácil. Se empenhando um pouco, você vai já saber o que funciona, vai saber aproveitar quando um deck novo aparece, sei lá, no servidor europeu, importar ele pro servidor americano quando ninguém manja dele e conseguir um bom resultado depois disso, tá? Você vai conseguir. E depois você vai fazer várias temporadas de sequência, você vai pensar, cara, eu já tive dificuldade nesse jogo, ele é tão fácil. Não, ele é difícil. Só que você pegou o jeito, você depois não vai esquecer como você faz. Tipo, só se foi sorte. Se foi sorte, aí você vai esquecer como faz, você não vai conseguir repetir. Mas quando você tem habilidade, você vai perceber que você vai chegar mais uma, depois duas, por três, 4, 5, 6, 7 vezes. E daí até o infinito e além. Enquanto você estiver jogando, você chega no mestre. Se você quiser. Só basta você querer. Então é isso, gente. Joguem Caminho dos Campeões. Os campeões que eu recomendo lá são a Jinx, né? Eu recomendo muito que você jogue com a Jinx. E eu não vou te dar nenhum preset mesmo. Tá? Eu não vou falar nada, tipo, pra você, tipo, fazer no modo Caminho dos Campeões. Eu não vou ficar dando dica. Porque é simplesmente joga, experimenta, vê o que dá certo, vê o que dá errado. E, tipo,
lapida ao máximo os erros, basicamente. Tenta tornar seu jogo perfeito, basicamente. Mas também, quando você puder, não fica fugindo de ranqueada, não, tá? Não fica fugindo de ranqueada. Abram o Runeterra R, observem os decks que estão bem. Façam as coisas, tá? Simplesmente vocês vão aprender muito mais jogando do que com um doido na frente de um PowerPoint explicando um monte de coisa aqui. Vocês aprendem muito mais jogando do que ouvindo esse surtado que vos fala na frente de um PowerPoint apontando o uso de fervor noxiano. Vocês aprendem muito mais dessa forma. Vocês vão decorar um monte de carta. Não precisa decorar, não fica lendo carta. Eu não sei se ninguém faz isso, mas não faça, tá? Não faça isso, tá? Você vai decorar de jogar. Tipo, e lembra que no jogo dá pra clicar com o botão direito em qualquer coisa que você queira ter uma informação aprofundada dela, tá? Tipo o que eu fiz aqui. Aqui eu cliquei com o botão direito essa bolinha aqui. Essa bolinha aqui no centro do campo, expandiu e ficou isso. Dizendo todo o texto da habilidade, tá? Dizendo o que ela faz. Dizendo que é uma habilidade, o nome. Nome e CPF do negócio. Então você vai poder sempre conferir. Não é que nem, sei lá, uma prova de escola que você tem que ficar decorando N coisas. Não, aqui você vai lá e olha. Facilita. E é bom que você decore. Só que não vai ficar lendo carta em catálogo e vendo habilidade, nome, efeito, velocidade de feitiço. Não vai ficar vendo isso. Não vai. Você vai decorar aos poucos. Você vai aprender de tanto ver a carta. Porque senão você vai decorar a carta como, sei lá. Deixa eu pensar numa carta inútil. Você vai decorar cartas que, tipo, sei lá. Deixa eu pensar numa carta inútil. Cara. Como, sei lá. Criptas de Hélia, por exemplo. Você vai decorar uns nomes de umas cartas que não tem nada a ver. Umas cartas inúteis, umas cartas que nunca serviram pra nada. Tipo, serviram por curto tempo demais pra ser algo relevante pra você levar. Nossa, sabia que o nome daquela carta é cripta de água? Inútil, gente. Inútil. Mas tem carta que você vai ter que olhar, que você vai acabar olhando e numa partida você vai bater o olho nessa mana aqui e pensar, que carta tem essa mana que pode potencialmente me ferrar? Ah, essa daqui. Você vai, tipo, lembrar por osmose olhando pras regiões e pra mana do cara. Então é isso, galera. Treina bastante, né? No seu tempo, né? Mas quero ver 6 craques no jogo daqui a pouco, né? Porque simplesmente o jogo não é fácil. Mas se você quer aprender, tô aqui, né? Fazer o quê? Basicamente é isso. Então, falou. Deixe seu like se gostou. Seu dislike se não gostou. Falem o que você acha que poderia melhorar. E beleza. Falou.